Olá pessoal, chegamos à quinta videoaula da leitura do texto A Vida Intelectual de Antonin Delmas Sertillanges. Este é um importante texto para todo aquele que se decide dedicar uma vida aos estudos. Quem já percorreu a jornada até aqui percebeu que se trata de um livro dedicado a jovens cristãos. Nós refletimos sobre a vocação intelectual, as virtudes próprias de um intelectual cristão e também sobre a organização da vida. No vídeo anterior, nós abordamos especificamente sobre o tempo do trabalho. Nós falamos sobre o seu aspecto pertinente, sobre a restauração e a colaboração do sono, sobre o trabalho no início e no fim do dia e também falamos sobre os instantes de plenitude. Aqui, nós iremos tratar sobre o campo do trabalho. Essa videoaula será dividida em 4 etapas. Nós iremos compreender as considerações de Sertillanges sobre a ciência comparada, sobre o tomismo enquanto ideal do saber, sobre a especialidade e também sobre os sacrifícios necessários. E se este conteúdo está sendo importante para a sua jornada de conhecimento, já vai deixando o seu like durante a vinheta. Independente de quais são os objetivos particulares do intelectual, Sertillanges recomenda que se estabeleça uma ciência comparada. Ele alerta sobre os riscos de se realizar uma única especialidade. Ele defende que todas as disciplinas precisam ser conectadas e o seu conjunto ser ligados à filosofia geral e à teologia. A divisão existiria tão somente para fins didáticos e abstração. E permanecer com esta divisão é cometer um grande erro. Eu vou ler um trecho do livro para que vocês compreendam o quanto que ele enfatiza este campo do trabalho. Assim, se quiserem garantir para si um espírito aberto, preciso, realmente forte, previnam-se, antes de tudo, contra a especialidade. Estabeleçam suas bases de acordo com a altura de onde querem subir. Ampliem o orifício da escavação, segundo a profundidade que ela deve alcançar. Entendam, inclusive, que o saber não é nem uma torre, nem um poço, mas uma morada de homem. Um especialista, se não for um homem, não passará de um burocrata. Sua esplêndida ignorância fará dele um transviado entre os humanos. Ele será desajustado, anormal e doido. O intelectual católico não se pautará nesse modelo. O leitor irá perceber os esforços de Sertillanges sobre os benefícios de não se pautar numa única disciplina. Ele também alerta sobre as consequências de cada especialidade em que elas conduzem ao indivíduo a uma consequência disfuncional. A interdisciplinaridade, então, seria uma forma de corrigir estas tendenciosidades. Inicialmente, você poderia pensar que um estudo comparado atrasaria um estudo de especialidade. Ao contrário disso, Sertillanges defende que, quando se estabelece um centro de ideias e um plano de estudo extenso, os percursos específicos seriam facilitados na medida em que se avance na jornada. E para facilitar essa jornada, Sertillanges também recomenda a escolha de bons conselheiros. Sua sugestão é que se estabeleça um conselheiro geral e um para cada parte, caso necessário. É importante também ressaltar que Sertillanges vem argumentando sobre a importância da filosofia e da teologia nesta interdisciplinaridade. Vejam o que o autor tem a dizer sobre isto. Assim como nenhuma ciência particular basta a si mesma, assim também o conjunto das ciências não basta a si mesmo sem a rainha das ciências, a filosofia. Nem um conjunto dos conhecimentos humanos sem a sabedoria proveniente da própria ciência divina, a teologia. Ao argumentar sobre a importância da teologia na vida de um intelectual, ele recomenda que se dedique cerca de 4 horas semanais durante um período de 5 ou 6 anos. Nisto, Sertillanges é tão específico que ele recomenda a leitura da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Mas antes, ele recomenda obter um bom conhecimento sobre a fé católica a partir da leitura do Catecismo do Concílio de Trento.
Um dos pontos mais interessantes da leitura deste livro é uma recomendação de Sertiange para que se leia a Suma Teológica em latim, o que dá para perceber o tamanho do preparo, da seriedade e da jornada da vida intelectual de um cristão. Assim, Sertiange garante um espaço especial no seu livro falando sobre o tomismo, quadro ideal do saber. O autor alerta para que no início da jornada se estabeleça um conjunto de ideias capazes de atrair e também de submeter todos os conhecimentos posteriores. No entanto, ele alerta sobre uma tentativa entusiasmada e uma desistência logo nas primeiras páginas. O esforço para tal continua sendo incentivado, mas talvez exista um determinado preparo para se adentrar às esferas do tomismo. Mas, com base naquilo que o autor está defendendo, a leitura de São Tomás de Aquino deve acontecer na primeira oportunidade. Vamos agora tratar sobre as ponderações do autor sobre o dualismo ciência comparada com a especialidade. Há um momento do texto de Sertiange que ele considera uma vocação específica. Claro que depois de percorrido diversos caminhos gerais. Vamos ler então uma citação do livro para que vocês compreendam esta ponte. Deve-se manter distante da especialização enquanto se tratar de tornar-se um homem culto e, no tocante ao herói destas páginas, um homem superior. Mas é necessário novamente apelar para a especialidade quando se tratar de ser um homem no exercício de uma função e propondo-se a ter um rendimento útil. Em outras palavras, é preciso compreender tudo, mas com o objetivo de conseguir fazer alguma coisa. E para que tudo isso aconteça, sem sombra de dúvidas, haverão os sacrifícios necessários. É importante perceber que, diante de diversas limitações, incluída a morte, não será possível percorrer todos os caminhos. Aqueles outros caminhos interessantes poderão ser percorridos por outras pessoas. Não é possível conhecer tudo. É importante se estabelecer o que se quer saber de verdade e dar uma olhada em todo o restante. Chegamos ao final de mais uma videoaula da leitura do livro A Vida Intelectual. Espero que este conteúdo tenha sido útil para a sua jornada e eu te convido a me seguir no Instagram Psicólogo Lucas Silva. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau!